O povo dos Gerais é uma gente que há mais de 2 séculos habita os Gerais da Bahia, mais precisamente nas margens dos rios e dos seus afluentes, com seu modo de vida simples, solidário, criativo, alegre, religioso, festeiro e guerreiro. Mas para entendermos como se deu a origem do povo dos Gerais, é preciso voltarmos a mais de 11 mil anos, quando os primeiros seres humanos chegaram nos Gerais e se depararam com uma imensidão formada por uma vegetação de árvores baixas e de troncos retorcidos, com muitos animais, os quais serviam de caças. E o mais importante, muita fartura de água, brotando em meio aos buritizais das veredas, que conforme iam descendo o chapadão, iam formando rios cada vez maiores e mais correntes. Inicialmente abrigaram-se nas cavernas e paredões de calcários nas margens dos rios. E com o tempo, formaram várias aldeias pela região dos Gerais, onde viviam da pesca, da caça e da coleta de frutos. Também faziam pequenas roças de coivara, que consiste na derrubada da vegetação e queima. Com o tempo, era aberta outra área e deixava a vegetação regenerar. Nessas roças, era plantada principalmente a mandioca. Com o passar do tempo, esses povos foram adquirindo incalculáveis conhecimentos sobre os solos, rios, animais e plantas dos Gerais, e deixaram para as futuras gerações mensagens em forma de pinturas rupestres nos paredões de calcário, desenhos de animais, sinais gráficos e pessoas. Também deixaram gravuras rupestres em pedras, locais sagrados como a Cachoeira da Velha da Galinha, no rio Correntina. E assim viveram mais de 550 gerações pelos Gerais da Bahia ao longo dos milênios. Mas com a invasão dos portugueses em 1500, os povos indígenas do litoral foram os primeiros a conhecer o inferno da escravidão na exploração do pau-brasil. Tempos depois, os portugueses trouxeram os primeiros escravos vindos da África para serem explorados nas fazendas de cana-de-açúcar. Na busca da tão sonhada liberdade, alguns escravos conseguiram fugir da escravidão das fazendas e dos garimpos da Chapada Diamantina. Vieram parar nas margens do Rio São Francisco e nos Gerais da Bahia entre os séculos 17 e 19. Formaram vários quilombos nesta região. Porque a pessoa, quando ora sai, que nem eles saíram, eles querem ficar num local mais escondido, ainda com medo dos aflitos, que eles estavam lá muito afritados. E aqui era uma mata que aqui só tinha índio. Onde fizeram pequenas casas rústicas, com os mais diversos materiais. Essas casas eram somente de tiririca, sapé e tinha hora que ia ter casca de pau. No início, para os quilombolas, não foi nada fácil conseguirem sobreviver com a escassez de alimento. Eles chegavam a dizer que até esse pó de mucunã, eles pegavam a modo de fazer, raiz de imbu, viu, relava, para não morrer de fome, logo quando ele chegou para aqui. E aí agora foi começando a trabalhar, plantar um pezinho de cana, plantar um pé de mandioca e vai. Aí agora eles foram sobrevivendo desse jeito. Alguns dos quilombos criados no oeste da Bahia ficavam próximos das aldeias indígenas, onde era compartilhada a mesma fonte de água. Aí os índios moravam aqui em cima no alto e só tinha água aí, da onde o senhor viu eu vim com a cana. Aí quando os índios iam descer, modo de apanhar água, aí o meu avô dizia: fecha as portas que está na hora dos índios pegar a aguinha deles. Eles desciam com as cabacinhas e apanhavam a água à tarde. E assim, por muitos e muitos anos, conviveram em harmonia entre si. Porém, com as expedições na busca de ouro e de novos escravos pelo sertão, por volta do século XVIII, os bandeirantes chegaram nos Gerais da Bahia e pelas aldeias e quilombos que eles encontravam, os habitantes eram massacrados e os sobreviventes escravizados. Depois de muita resistência dos índios, os bandeirantes venceram e assim criaram um povoado à margem do Rio Rico, chamado assim por conta da grande quantidade de ouro que eles encontraram. Povoado esse que deu origem à cidade de Correntina. E os poucos indígenas e os quilombolas que restaram do extermínio foram obrigados a fugir para locais isolados dos Gerais para escaparem da escravidão, onde criaram pequenos núcleos nas margens dos rios ou das veredas com terras férteis. Assim nasceu o povo dos Gerais, formado principalmente por descendentes de índios e negros. A mãe da minha mãe foi pegada de dentro de cachorro, era índia.
E aí eu saí com o sanguinho mais fraco, mas ainda saí tampando uma geraçãozinha também. Os meus avôs veio de Macaúba. É como diz, eles tinham a parte de Indra ainda. Agora eles resolveram ficar por aqui porque disse que o lugar tudo era vasto, tinha liberdade, né? Mas também por pessoas que fugiam das grandes secas que sempre castigavam o povo do sertão. Então meu pai saiu de Paratinga ainda garotinho, né? Correndo da crise, né? Naquela época que sem chuva e a coisa complicou, falta de água, falta de alimento. Então meu avô se mandou de lá para cá porque diz os mais velhos que a gente tinha que procurar melhora no entrar do sol. E achou por bem Correntina ser um lugar bem acolhedor e tinha bastante água, né? Sendo que muitas destas comunidades foram criadas em áreas onde no passado eram aldeias. Inclusive logo ali, próximo à casa de minha mãe, tinha lá a aldeia deles, né? As panelas dele, as xícaras dele, as vasilhas deles comer, a gente conheceu, né? Inicialmente, esses núcleos foram formados por poucas famílias. Quando chegou aqui, eu te explico, aí chegou meu avô Ezequiel, Valentino, Tiago, Fernando e Joãozão. 5 famílias. Tempo dos nossos bisavôs, mais ou menos 6 casas. Nesse Correio de Mutum, desse lado aqui, tinha 3 moradores. E daquele lado da Culá, era 4 moradores. Onde foram construídas casas de enchimento, cobertas com as palhas de buriti, ficando parecidas com as ocas das aldeias. Ia lá no brejo, tirava umas palhinhas, fazia um ranchinho, caía dentro. Que chuva não molhasse, mas para nós já estava bom. Uma boa parte delas era coberta com a palha do buriti. Era a casa falada de enchimento, pau a pique, né? Umas nem barro não tinha. Era tipo rancho mesmo. Eram as casas tudo de palha, faziam as paredes de enchimento. Depois foi que deu para construir, tampada de teia, de adobro. Era feito todo rancho falado, rancho beira-chão. Era uma casa com uma comieira, cobertura de palha, até topar no chão. Quem tinha dinheiro, quem tinha mais recursos, fazia casa chamada de adobo. Aproveitando a fertilidade do solo das veredas, fizeram pequenas lavouras de subsistência, com o plantio do feijão de arranca e principalmente do arroz. Que era muito bom para plantar arroz, sabe? Quando você plantava um saco de arroz, você não colhia, dava muito arroz, sem tantas quartas de arroz. Dava muito feijão, a banana era muito boa, a mandioca, tudo que foi coisa, produzia bom. Plantava os brejos naqueles pedaços que tinha espaço, plantava arroz, plantava suas hortas, plantava suas roças. As roças eram feitas do mesmo jeito que os índios faziam no passado. E o plantio deles era assim, eles iam, colocavam os brejos, faziam uma grenagem nos brejos onde era alto, nem precisava. Isso aí era uma fartura danada, não tinha briga para moer terra, não tinha nada, o cabo saía aí, colocava uma estaquinha, marcava os brejão, aí todo mundo respeitava. E por muito tempo, o povo do Gerais foi o maior produtor de arroz da região. O excedente da produção era comercializado. Nós apanhávamos muito arroz, que dava ponto para nós vender para fora. Nós botava 10, 12 quartas de arroz no sol, ia pro pilão, pisava durante uma semana, todo dia era tarefa. Quando dava no final da outra semana, meus pais faziam o cargueiro e levavam para posse. Ou que levasse para Correntina para vender em Correntina. Graças à fartura de água, tanto vinda da chuva como nas veredas. Chovia os 6 meses das águas, era chuva mesmo para encher córrego. Esses baixãozinhos aqui, eu conheci, como diz, caminho d'água aí nesse baixão, ia lá em Riba, que Piaba, ia lá no Gerais. O gado atolava aí nessas beiras de baixão, tinha vezes que era preciso arrancar gado. Falar a verdade, tinha água por todo canto, conheci várias lagoas, como uma desse lado daqui, aí dentro do Gerais. Para irrigar as lavouras o ano todo, fizeram pequenos regos retirando águas das veredas. Pegaram e construíram um rego, isso muitos anos atrás. Plantava de tudo com essa água do rego. Era dividida a água que vinha lá dele, sabe? Era 6 dias para o povo lá embaixo, 6 dias para a família nossa. Tinham outras comunidades onde prevalecia mais a cana-de-açúcar, que era moída nos engenhos de madeira, para a fabricação da rapadura.
A mais forte, na época, era a cultura da cana. Durante, que nós falamos aqui, o verão todo, a seca, que a gente diga, era só fazer rapadura. Ou para a fabricação da cachaça, feita nos alambiques de barro. Não tinha mais o alambique, meu pai levava para o seu Joaquim, ali na Boa Vista, fazer a pinga de metade. E lá o alambique era de barro, sabe? Acho que nele ali tem pouca coisa que vem ser cobre ou zinco. Eu sei bem que a parte dele principal é de barro. Já na parte de Gerais, era usado para o plantio de feijão catador e principalmente da mandioca. Mas no Gerais era um refúgio ali, a gente plantava mandioca, plantava catador. Toda a colheita da mandioca era destinada para a produção da farinha. Meu pai, mas nós cansei de fazer isto, arrancar a mandioca num dia, rapar, com a barra de ralar, e outros ia espremer, outros ia torrar, e a farinha saía boazinha daquele dia. Como as oficinas eram poucas, os donos eram solidários com aqueles que não tinham esse meio de produção. Essa rebanceira daqui de redor fazia aqui comigo. Acolá já tinha Toninho, acolá tinha o Dé, do mesmo jeito, era assim. Cada um fazia para si mesmo. Os donos não exigiam, não. Não tinha esse orgulho que tem hoje. Essa é uma das características do povo do Gerais, a vida comunitária, onde eram feitos os mutirões, tanto nas construções das casas como nas lavouras. Que aquele tempo, até a gente colocava assim, era um por todo e todos por um. Começava desde a roçada do mato. Quando muito chegava 30, porque mesmo que aqui não tinha os 30 homens, eles convidavam a comunidade vizinha. Cheguei a levantar 2 casas de adobo e os adobos eram feitos em mutirão. O Gerais ainda era usado para a retirada da lenha, raízes e coleta de frutos. E aqui todos já usaram, né? Toda a renda que o Gerais produz, da lenha, a madeira, a fruta, a raiz. Porque o Buriti deu muita vendagem, o cara fazia aqui 200 libras de Buriti, saía aí, dava muito dinheiro. E também na criação de gado, que era criado solto pelos Gerais, se alimentando da vegetação nativa. Nesse tempo criava gado aqui, que eu me lembro, o gado estava com quem estava numa ceva. Empolado de gordo, sadio, não tinha vacina, não tinha nada e o gado era sadio. Devido à grande diversidade da fauna dos Gerais, a principal fonte de proteína animal na alimentação do povo dos Gerais era proveniente da caça. Vez que a gente cozinhava mais carne do que mesmo os cereais, o arroz e o feijão, porque a carne tinha mais com abundância. Quando o povo dos Gerais necessitava ir até os povoados, na maioria das vezes, fazia todo o trajeto a pé. Era mais natural a pé do que mesmo montado. Era 3 dias de viagem, ou que seja para Posse, ou que seja para Correntina. Para Posse era mais longe. Falar a verdade, a gente teve tempo que não possuía nem o animal. Nós tirava daqui para Correntina a pé. Ia e vinha no dia, inteirado com a noite. Quando regressavam dos povoados, traziam alguns produtos, os quais não eram produzidos nas comunidades. O salo, o café, o açúcar, era trazido de lá e botava a carguinha para trazer no animalzinho que a gente fosse montado. Pois a maioria dos materiais necessários na vida do povo geraizeiro era feita por eles, graças aos valiosos conhecimentos herdados dos índios. Por exemplo, as cordas para as mais diversas necessidades eram feitas das folhas do tucum, uma palmeira muito abundante nos Gerais da Bahia. A corda do tucum é tão resistente que era usada até mesmo na pesca. Não tinha a linha que tem hoje, a linha de nalho, né? O que fazia? Eles trançavam a linha do imbé da seda do coco tucum. Ali eles faziam a linha de pescar, o próprio encastor do anzol para que o peixe não cortasse a linha da mesma seda. O buriti é uma das árvores mais importantes na vida do geraizeiro. A origem da palavra buriti é indígena e quer dizer árvore da vida. E do buriti, tudo se aproveita. Moço, o buriti é igual o gado, você não perde nada dele. Veja bem, primeiro, a fêmea, ele dá o próprio caroço do buriti, né? Se alimenta dele. Indiferente da palha, do olho para fazer o chapéu, fazer a esteira, tirar o imbé, tirar a palha para cobrir casa. Nós moramos muito tempo em casa de palha. Mesmo quando é feita uma nova roça, não se corta os buritis. Só é cortado se já estiver morto. Eu que já passei dos 50, ainda não vi uma pessoa derrubar um pé de buriti aqui no Salto para fazer tal coisa dele. Aproveitava o que caía, né?
Outra árvore dos Gerais importante é o piquizeiro. Que o pessoal daquele tempo, eles não cortavam o piquizeiro que tivesse saudável, né? Eles reparavam aquele que estava morrendo, é esse que eles tiravam. Não era chegar e estar ele tão bonitão e chegar e botar um machado. Outro exemplo deste vasto conhecimento do povo dos Gerais é com relação às plantas medicinais dos Gerais. Né? Nós fomos descobrindo a raizinha de pau, a que servia para desinteria, a que servia para mordida de cobra, a que servia para dor de cabeça. A raizada quer dizer, ensinavam as raízes, tomavam um xarope de uma coisa e de outra, e falar a verdade, com isso curava, mas pelos milagres de Deus mesmo, porque justamente para o médico aqui não existia. A cada metro quadrado desse aqui, tem planta aqui que serve para remédio. Sofre do rim quem quer, que dizem e que ela é uma planta que usa o chá da folha dela, coloca a folha, a casca dela, difusão na água e a pessoa usa. Quem está com problema de rins, diz que é muito bom. Essa planta aqui chama malvinha. Só tem ela no cerrado e a utilidade dela é para a pessoa que tem indisposição estomacal e aí tirar essa casca dela aqui, coloca na água e usa ou na pinga. Chama-se pacari, ele é cicatrizante, é o remédio que o sertanejo usa quando tem um ferimento, você tirar essa casca dele aqui. E aqui ele dá um encasco aqui, que isso aqui não vou tirar muito. Então esse encasco aqui, ele é antibiótico de primeira linha, você não pode nem usar ele muito numa ferida ou tomar muito, porque se tiver um ferimento ele sara muito rápido. A folha também, a folha você pega ela aqui e faz o móizinho dela e bate com um pedacinho de madeira em um pano e ele dá um sumo. E você pinga no lugar do ferimento. Com 2, 3 dias tá cicatrizado. Tá bom? Essa aqui é a mangaba. É uma planta também do cerrado que tem uma utilidade muito grande. É a questão do remédio para as mulheres que têm quinturas. E aí a raiz dela, a casca, o fruto, tudo serve para combater essas questões, pessoas que sentem quintura, nem só as mulheres como os homens também. A grande maioria das crianças nascidas nas comunidades geraizeiras vinha ao mundo pelas mãos das parteiras. Enfermeira daqui era eu levantar às madrugadas, às meia-noite, eles confiavam primeiramente em Deus e abaixo de Deus iam me apanhar onde tivesse, para salvar a vida. Lá eu passava um dia, 2, com essas companheiras para lá, para ajudar a salvar a vida delas. Olha, eu contei até 380 e eu deixei de contar. Uma característica do povo dos Gerais é a sua religiosidade, sendo que a maioria das festividades era relacionada à religião católica. Tinha meus avôs que eles festejavam o Divino, a minha mãe festejava Santo Reis, Maximiano festejava São Sebastião. Encomendação, que chama encomendar as almas, né? Na época da quaresma. As pessoas vinham à noite rezar na porta da gente com as matracas. Era muito bonito. Tinha as folias de reis. E de São Sebastião teve. Eu mesmo festejei aqui uns 4 anos. Comemorar fogueira, né? Pelo São João. Aí vinha as rezas, ladainha, Santa Luzia, São Sebastião, tinha o Santo Antônio. Cada um tinha o seu santo de sua fé. Tinha Divino Pai Eterno, tinha de São João, era festa em grosso, de Bom Jesus, era muito animado, de São Sebastião, Santo Antônio, todos esses santos, era muita alegria e muita função. Outra característica do povo dos Gerais é a alegria, pois além das festas religiosas, também tinha muitas outras festas. Era a sanfona pé de bode, era a viola, meu pai também fazia um barulhinho na viola. Às vezes tinha um movimento, não tinha ninguém que tocasse, e chegaram a tocar o berimbau, né? O berimbau feito aqui para nós, da casca do buriti, tira uma vara qualquer, enrola e escolhe ela que
tem delas que dá o som perfeito, né? E chegava a dançar e amanhecer o dia, né? A partir do ano de 1970, a vida do povo dos Gerais mudou de pernas pro ar, com a criação do projeto de reflorestamento do oeste da Bahia, pela ditadura militar, cujo objetivo era o desmatamento de mais de 4 milhões de hectares dos Gerais para o plantio da monocultura do eucalipto e do pinho, o que gerou uma onda de grilagem por todo o oeste da Bahia, incluindo os territórios do povo dos Gerais. Essas empresas chegou primeiro lá no Rio das Éguas, que nem a Floresta Minas, chegou lá e foi bangindo para cá. Depois entrou a Planta 7. A Planta 7 foi tão desaforada que ela queria desalojar nós daqui da casa. Quando o povo percebeu, alguém já tinha vendido uma parte, que me disse, que foi grilada, né? Então o povo nosso já começou a levar a pior daí. Esse pessoal que vinha de fora e comprava pequenas glebas dos próprios moradores. E ali foi entrando e tomando corpo. Quando veio a grilagem, um veio comprando uma posse de um aqui e invadindo a outra lá no Deus me livre e comendo esse terreno tudo pelo meio. E que foi a pior coisa que teve, foi essa, né? Onde o povo dos Gerais foi forçado a entrar num violento conflito na luta em defesa dos seus territórios contra os grileiros e seus pistoleiros, que contavam com a omissão ou cumplicidade das autoridades, o que gerou uma onda de assassinatos de poceiros por toda a região. E eles começaram a grilar terras, porque eles corrompiam as pessoas dos cartórios, do INCRA, prefeitos ficavam do lado deles, delegados de polícia, enfim, eles tinham o apoio de toda a classe dominante. E pistoleiros, muitos pistoleiros começaram a chegar aqui, porque onde tem grileiro tem pistoleiro, entendeu? Então o clima era bastante pesado, carregado. Falaram comigo que eu era analfabeto e pobre, e que eles tinham fundo de reserva para me transferir de um país para outro. Foi no meio da jagunçada deles aí. E eu falei, eu só tenho um prazer, chefe. E que dinheiro e sabedoria não livra o senhor dos 7 palmos também não. Porque a gente tem hora que fica disposto nas coisas. E justamente aqui eles me intimaram na delegacia umas 5 vezes. Tá vendo a hora de dar cacete, eles me batendo, entendendo na minha casa. Foi eu brigando com eles, que eu tava feito uma onça com um pedacinho de pau na mão, os filhinhos, com fome, cheguei da roça, cansada, e eles invadindo. Que nem já teve quase morto lá em cima, atiraram em Macaro, derrubaram cerca, pintou o bode. Eles também derrubou e nós derrubamos um bocado deles também. Eu fui lá também, derrubei. O proprietário novo que tinha comprado falou para um daqui que tinha tomado frente, né, disse, moça, essa terra é nossa. Ele disse, eu comprei e paguei. E ele disse, então é isso que nós vamos ver. Aí ele disse, olha, eu tenho 5 advogados, agora então nós vamos para a briga. Se você conseguir dominar meus 5 advogados, aí eu posso até fazer um acordo com você. O que teve maior repercussão nacional e internacional foi o assassinato de Eugênio Lira, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Vitória e Coribe. Eugênio foi assassinado na frente da sua esposa Lúcia Lira, na cidade de Santa Maria da Vitória, em 22 de setembro de 1977, um dia antes de ir para Salvador, depor na CPI da grilagem na Assembleia Legislativa da Bahia. Eugênio veio para Santa Maria, ele que nasceu em Senhor do Bonfim, na Bahia, mas já tinha passado por vários sindicatos, veio para Santa Maria para trabalhar no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na época era de Santa Maria e Coribe. E aí ele veio decidido através da atuação dele no sindicato, a combater a grilagem. Então Eugênio era esse cara, né, que estava sempre ao lado dos poceiros, ao lado dos trabalhadores. Na sede da ABB, numa reunião que se deu o nome de Coquetel dos Grileiros, foi que esse Valdeli Lima Rios, Lico, disse que Eugênio tinha que morrer, porque Eugênio já estava com documentação farta, comprovando, né, os roubos de gado que esse Lico Valdeli vinha fazendo aqui. Exatamente no dia 22 de setembro de 1977, às 7h30 da noite, na rua Teixeira de Freitas, aqui no centro de Santa Maria. Um pistoleiro, Wilson Guzmão, matou ele. E Eugênio ia depor na CPI da grilagem na Assembleia Legislativa da Bahia.
Ele disse que iria sair na terça, era na quarta, e eu estava aguardando ele lá quando eu fiquei sabendo do assassinato. Então tudo isso foi preparado, planejado e tal, para eliminar o homem que estava combatendo os grileiros. O ano de 1983 foi o mais violento de todo o período, com 4 poceiros assassinados na região de Santa Maria da Vitória. Um destes assassinados foi o poceiro José Pereira de Souza, mais conhecido como Zeca de Rosa, em 28 de outubro de 1983. Na ocasião, um dos filhos de Zeca também foi baleado. O episódio ocorreu na comunidade de Muntum, no município de Santa Maria da Vitória. Ele estava sendo ameaçado por defender a questão da água e por defender as comunidades e não aceitar a perseguição com os pequenos poceiros que estavam próximos. Daí surgiu essa perseguição, principalmente visando meu pai, que acabou sendo assassinado. Eu fui ameaçado muito também, mesmo depois disso. E nesse processo todo de grilagem, o povo geraizeiro perdeu seus territórios. Alguns desses com mais de 200 anos de uso. Os que não foram expulsos ficaram cercados pelos latifúndios. Eu tinha o documento e o documento foi val. Mas teve outros aí que, falar a verdade, perderam na contagem sendo dono. Hoje nós estamos cercados, né? Tem a Floresta Mina, que essa já foi embora, tem a Planta 7, que essa está em Fernando, tem a Rio Arrojado Florestal, que mora aqui do outro lado, tem as outras que é aqui do outro lado também, que essa já está atingindo. O dito que tinha comprado a terra pegou e propôs para eles assim: para vocês não perderem de tudo, eu vou dar aqui uma gratificação para dizer que vocês não perderam tudo e eu estou vendo que vocês tinham direito, mas eu comprei e paguei, eu não vou perder. Depois de terem expulsado os poceiros, grandes áreas dos Gerais foram desmatadas para o plantio de eucalipto ou para plantio do caju, onde o correntão derrubou tudo o que encontrou pela frente, inclusive os pés de pequi. Eles já entraram, sabe? Botou o correntão, que era um projeto para plantar caju. Isso que era uma coisa muito boa. Desmataram toda, né, essa área, desse lado daqui. Não entrou dentro do brejo porque o trator atolou, mas até onde eles puderam ir, eles foram. Então os tratores chegou a embolar os pés de piqui bem no centro lá da cabeceira, que hoje quem for lá ainda vê alguns restos dos tocos do piquizeiro lá. Para o povo dos Gerais, foi um choque ver todo esse desmatamento. Então o povo não tinha costume de ver um meio mundo de terreno desmatado. Às vezes pessoas que foram para Correntina, que como o correntão é tão rápido, quando veio de lá para cá já perdeu o roteiro todinho. Errou a estrada, sabe? Tanto daqui para lá como de lá para cá. Teve gente que ficou variado, inclusive um tio meu ficou aí, que foi problema, sabe? Depois que chegou em casa, ele demorou a memória a voltar porque ele ficou descontrolado. Logo, o povo dos Gerais começou a notar a redução das águas nas veredas, como resultado dos desmatamentos. No primeiro ano que desmatou, ainda ficou mais ou menos. Quando juntou a madeira, que gradeou, aí a areia veio e subterrou onde era o atoleiro, né? A água morreu a cabeceira, né? E nós sentimos que hoje estamos com essa falta, depois dessa quebração, que quebrou uma parte de um lado e de outro, que a toda a crise entrou nessa dificuldade. E com isso, muitos regos secaram, trazendo graves prejuízos para a agricultura. Teve uma época que limpou o rego, a água que correu não deu para chegar lá embaixo, que ela demorou demais da conta pegar o limite dela para poder descer. Porém, diziam que eram os próprios geraizeiros que estavam causando a diminuição das águas. Isso aí eles falaram que era por conta dos brejos, não. Por conta da brejaria que nós trabalhávamos no sítiozinho aí no sítio, mas nós encanava a água para jogar no rio. Nós não tirava a água do rio, não. Estima-se que foram plantados mais de 4 milhões de hectares de eucalipto e pinho no oeste da Bahia. Tempos depois, muitas das plantações foram abandonadas. Isso aí foi acabando, que eu ainda tentei hoje aí destruindo aí. A eucalipto morreu, caindo, descendo, acabou isso aí. O caju não foi adiante, né? Eles plantaram também arroz. Nós não viu colher nada, depois plantou pasto. Também não deu renda alguma. Em decorrência da grilagem dos territórios, da destruição dos Gerais, da migração para grandes cidades e também da modernização, algumas das tradições do povo dos Gerais se perderam nas últimas décadas. Mas, mesmo assim, em pleno século XXI, ainda é possível encontrar manifestações que talvez só existam nas comunidades tradicionais geraizeiras da Bahia. Ainda tem roda de ralar mandioca, manual e de tração animal.
Engenho de madeira. Ainda se bate feijão com cambão. E o mais difícil de se ver, descascar o arroz no pilão. Já com relação às manifestações religiosas e culturais, tem o berimbau de Buriti. É um instrumento muito antigo, né? É casca de buriti, do buriti verdadeiro. Tá batendo de acordo da música e o arranjo você faz na boca. A rabeca, feita do braço do buriti. Meu tio que falou que a gente fazia de braço de buriti, né? Mas ele não fez como eu ver e nem me ensinou. Aí eu estuciei fazer e aprendi. Eu acho que eu estava com de 15 para 16 anos de idade. E aí fiz 3. Não saiu bom não, mas serviu, modo de eu divertir. Folia de Santo Antônio.
o samba de chula. As rezadeiras de ladainhas. E a mais tradicional manifestação do povo dos Gerais, sem dúvida, é a Folia de Reis. A relação do reisado, do salto, com os Gerais anda de lado a lado. Porque, primeira coisa, os instrumentos, uma boa parte deles, é construído com materiais que vêm do Cerrado.
hoje, o povo dos Gerais se encontra em pequenas áreas, cercado pelos latifúndios e com o aumento da população, as pequenas propriedades tiveram que ser divididas em mais parcelas, para que todos possam produzir para a alimentação das suas famílias. A maioria das pessoas aqui planta, eu planto com meu avô, planto na terra do meu irmão, eu planto um pedacinho para aqui, outro para ali. Por fora pertence a um empresário e a gente está ali no meio. Apesar das dificuldades, ainda continua plantando de tudo um pouco. A principal cultura é a da mandioca, que é destinada para a produção da farinha e do beiju. Só que hoje a gente está limitando mais, plantando mais a mandioca é o número 1, mas acompanha o feijão de arranca, ainda planta um pouquinho das águas, o catador, o milho, de tudo a gente planta um pouco. A mandioca aqui no Salto, ela está sendo a base desse pequeno pedaço de terra, uma coisa que você ainda pode tirar algum pouquinho de aproveito, além da farinha, o beiju, a mandioca para vender, a mandioca para comer cozida, como eu falei, a puba, né, o porvilho. E mais recentemente, também vendida para a merenda escolar. Atualmente agora estamos produzindo biscoitos, bolos para a merenda escolar. Tem até projetos aí a nível de governo do estado, plantar 30 hectares de mandioca para aquisição de bolos e biscoitos e derivados da mandioca no geral. Mas outras comunidades, o principal cultivo é o do feijão. A gente planta 3 pratos de feijão, não dando bom dá 3 sacos. Então o cara não come 3 sacos de feijão assim, a família. Tem que vender para fora, para as comunidades, para a Correntina, muitas vezes vende até para Poço, para o Rosário. O que não está sendo fácil, em decorrência das mudanças climáticas nos últimos 3 anos. E os lavradores vêm perdendo toda a produção agrícola, com a redução da chuva e com as altas temperaturas. É muito sério a questão das mudanças e na questão da agricultura. Esse ano mesmo, nós aqui da comunidade estamos praticamente com nossas lavouras pequenas, plantio perdido. O milho, o feijão, a mandioca também já tem uma perca relevante. Acredito que a situação está caminhando para ficar muito terrível para nós aqui. Com relação ao arroz, muitas comunidades já não plantam mais esse valioso alimento. Nós foi assuntar que o gasto do arroz era muito grande, a vigia como um tempo danado, e não estava produzindo mais esse tanto. Com a grilagem dos territórios onde o povo dos Gerais soltava os rebanhos, hoje a criação do gado nas comunidades é muito pouca. A gente tem muito prejuízo, porque solta o gado, rouba o gado, outra hora desaparece que a gente não tem nem como procurar. Mas nunca deixamos de criar o gado na solta. Não chega aqui nem 5% de pessoas do Salto que criam gadinho. Aluga com pessoas vizinhos, nosso bem distante, ali os fechos, né? E aqui cria mais o pareinho de boi, a maior parte cria ele, né? Por gostar também e para atender o serviço do arado. Nos últimos anos, os moradores das comunidades tradicionais geraizeiras vêm conseguindo algumas melhorias, como escolas, postos de saúde, rede de energia elétrica, abastecimento de água, estradas, construção de casas populares e outros. Muitos desses benefícios foram obtidos por meio das associações. Levei primeiro a água, né? Depois veio as casas populares, que ainda está em funcionamento, eu acho que ainda vão conseguir. Começar a trabalhar também em uns banheiros, né? Estão lutando também, né? Devido à escassez de água, nós também estamos lutando para ver se consegue umas caixas de água. Também através das associações que o povo dos Gerais vem lutando e cobrando das autoridades os seus territórios de volta. Os nossos governantes regularizar as terras, nos ajudar, porque não foi falta de cobrança. Nós com a associação fizemos cobrança junto ao CDA, pedindo a titulação dessas terras. Ainda existem muitos conflitos entre o povo geraizeiro e os grileiros com seus pistoleiros, os quais continuam agindo livremente pela região dos Gerais da Bahia. Eles não desistem. Agora mesmo, recente, eu estou sabendo que está entrando uma turma no Mutum querendo fazer reflorestamento. Segundo eu soube que estão aterrorizando as pessoas. Atualmente, o oeste da Bahia é o maior produtor de soja da região Nordeste. Em virtude disso, também é o campeão do Nordeste do Brasil em uso de agrotóxico. Todos os anos, são jogados milhões de litros de agrotóxicos nessas lavouras, o que vem causando grave contaminação do meio ambiente.
Também o oeste da Bahia é campeão nacional em desmatamento do cerrado. Numa lista de 20 municípios brasileiros, os 3 primeiros são da Bahia. Primeiro, Formosa do Rio Preto. Segundo, São Desidério. E terceiro, Correntina. O desmatamento dos Gerais vem causando a compactação do solo. E assim, a redução da recarga do maior aquífero 100% brasileiro, o Urucuia, pois é através da vegetação dos Gerais que a água da chuva cai e vai recarregar o aquífero Urucuia. E depois o mesmo vai fornecer água para mais de 30 rios do oeste baiano, tornando assim a região mais rica em águas de todo o Nordeste. E todo esse processo de destruição vem causando as mortes das veredas e, consequentemente, dos rios em benefício do agronegócio, coisa que vem preocupando o povo dos Gerais com relação ao futuro. Para botar a soja que eles vão tirar o cerrado, vão tirar o fruto do cerrado, a medicina do cerrado e vai virar carvão para fazer ferro na siderúrgica por aí. E vão morrer de fome porque a planta vai crescer, produzir e vai sair para outros lugares. E nós aqui não temos o cerrado, a cultura do qual o empresário plantou aqui e ela não serve de alimento para nós. Então eu vejo dessa forma que nós vamos morrer 2 vezes. Como já previam os sábios moradores dos Gerais. Meu avô falava, né, que em nome do progresso vinham as consequências, né? O progresso chegou, mas as consequências veio primeiro. Até porque o progresso veio para poucos e as consequências veio para muitos. Os velhos, que nem meu avô, falava assim, de igual minha filha. Vocês aqui tão bom, ainda pegou uma parte boa, mas esses mais novos, que eu tô vendo na vida, no fim, vai ter que beber água de cacimba, abrir buraco no rio para minerar a água para beber. E eu achava que aquilo era uma mentira, né? Eu digo, é o quê? Aquilo é uma história, num dia que essa água vai acabar. E hoje a água está no caixão do rio. Sendo que atualmente muitas comunidades geraizeiras só têm água para consumo humano através dos caminhões-pipa ou de cisternas. Veio essas pessoas de fora que começou a explorar e proibir o pessoal de fazer alguma coisa. E resultado, acabou, fogo tomando conta. Hoje não existe mais nenhum recurso, até que para beber na região, o que eu estou sabendo, se não tivesse um carro-pipa fornecendo água, não bebia. Em virtude disso, o povo dos Gerais vem lutando contra o agronegócio para preservar o pouco que ainda resta dos Gerais e de suas águas para as presentes e futuras gerações. Um desses exemplos é a comunidade tradicional do Salto. Para proteger a vereda, a Associação do Salto realizou em 2007 mutirões para cercar a vereda. Fomos até a Secretaria de Meio Ambiente e propomos a fazer uma cooperação entre a comunidade, a associação e a secretaria. A secretaria entrava com a madeira, com o arame, grampos e dava a assistência e nós entrava com a mão de obra. E fizemos essa cerca em 2 mutirão. Desse tempo para cá melhorou a questão da água, de penetra, de tirada de madeira, melhorou muito. E todos os anos a associação realiza mutirão para fazer o acero em volta da vereda. Tendo o acero, evita do fogo passar para dentro. Então o objetivo maior é esse. E também de mostrar para os nossos jovens, porque um dia nós vamos parar, mas a cabeceira vai continuar. E os jovens terão que seguir essa tradição. Porém, em setembro de 2011, a comunidade foi atingida por um grande incêndio, que queimou mais de 20.000 hectares de Gerais. Naquela ocasião, tiveram tempo para salvar a vereda e os Gerais do fogo, graças à união dos moradores. Um anterior que a gente conseguiu, com a turma de homens e até mulheres e adolescentes, parar esse fogo antes de chegar nessa nascente. Mas 2014 foi um ano de muita tristeza para o povo do Salto, pois a maior riqueza dos moradores, a vereda, foi consumida pelo fogo em 2 ocasiões. O primeiro incêndio foi em 29 de agosto, que queimou mais de 500 metros da parte de cima da vereda. Há suspeita de que o fogo foi criminosamente planejado, pois minutos mais tarde seria feito o acero em volta da vereda. Achamos nós que foi um incêndio criminoso, porque das nascentes ao entorno da cidade de Correntina, a única que estava preservada, cuidada, era essa daqui. A gente estava exatamente programado para fazer o acero, para coibir, para evitar que acontecesse tal coisa. E quando eu cheguei, a cerca de
15 a 20 minutos o fogo tinha sido colocado e não teve como mais a gente evitar que ele fizesse esse dano. Então, para mim, foi uma das coisas mais tristes na vida que eu senti, foi quando eu cheguei aqui que vi as labaredas de fogo cobrindo o olho das árvores aqui. E parece que eles estavam dizendo assim, me acode, e a gente não poderia fazer nada, porque a quentura e o incêndio era muito gigantesco. E foi chegando pessoas da comunidade, pessoas da cidade, o pessoal do meio ambiente e outras pessoas, e nós conseguimos apagar no cerrado por volta de 9 horas da noite. A gente achou que tinha vedado o fogo aqui, mas só que no sábado ele voltou a queimar e queimou mais uns 50, 60 metros para baixo aqui no leito do brejo. Eu francamente nunca imaginava que a gente fosse ver o que tá vendo aqui, né? A gente cuidava disso aqui com muito amor para que nunca chegasse ao ponto de estar essa tristeza aqui. E o outro incêndio foi em 16 de outubro e queimou a parte de baixo da vereda. E há um mês depois tivemos outro incêndio próximo à comunidade, que a gente não sabe também a origem do fogo, e que queimou a foz desse córrego chegando no rio lá. A nascente do Salto hoje só está sem queimar o meio da cabeceira. 2014 também entrou para a história como o ano da maior seca do Rio São Francisco. Foram justamente os rios dos Gerais da Bahia que mais ajudaram o velho Chico na hora em que ele mais precisava de ajuda. O rio Carinhanha, o rio Corrente e o Rio Grande. Mas esses mesmos rios também já estão condenados à morte num futuro muito próximo, se nada for feito. E o povo dos Gerais sabe da importância que os Gerais e os seus rios têm para o Rio São Francisco. A importância dos Gerais nessa questão de água, do armazenamento de água, é uma coisa impressionante, porque chove aqui e as águas vai ficando armazenada na areia, porque essa areia é uma esponja e aqui a água vai caindo e vai descendo e vai alimentando o lençol freático. Quando é dos meses de junho, julho em diante, que o tempo começa a esquentar, então essa água está vindo para nós. Agora, só que hoje está ao contrário, porque estão sugando a água lá em cima através de pivôs nos rios e de poços artesianos, e essa água não está sendo armazenada lá para ela ir descendo para cá. Se fala que o Rio São Francisco está morrendo e que não vai ter mais o Rio São Francisco, porque não estão cuidando dos afluentes, dos Gerais, como devia cuidar, que é da onde as águas brotam e correm com direção ao rio, é aqui. O povo vem lutando bravamente por toda a região, realizando atos públicos contra os grandes projetos de destruição dos Gerais e dos seus rios. E até agora já evitou o desmatamento de uma única área de mais de 24 mil hectares no município de Correntina. Parabéns! Esse povo bom, esse povo humilde, esse povo corajoso, tenha coragem de defender a sua terra, defender os seus rios,
Vamos dizer juntos, o que a gente quer é o Cerrado em pé. Vamos juntos, o que a gente quer é o Cerrado em pé. Todo que começa a despertar é a força e a beleza do projeto popular. Nossas florestas, nossa água, nosso rio não se vê. Nossa floresta, nossa água, nosso rio se defende. Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar. É a força e a beleza do projeto popular. Levanta fogo, olha o novo que começa a despertar. É a força e a beleza do projeto popular. Os povos indígenas e quilombolas hoje se encontram em situação igual ou pior ao do povo dos Gerais. No território da Bacia do Corrente, existem muitas comunidades remanescentes de quilombolas. Porém, só tem uma única com certificado expedido pela Fundação Cultural Palmares, o Quilombo de Monte Vidinha, localizado no município de Santa Maria da Vitória, cujos fundadores saíram da cidade baiana de Brotas de Macaúbas por volta do século XIX. Pela pesquisadora que pesquisou, viemos de Macaúba. Quando foi a libertação, aí agora, eles saíram de a pé, não tinha transporte nenhum. Após um longo trabalho de pesquisa sobre o Quilombo de Montevidinha, este foi certificado em 2006 pela Fundação Palmares. Foi fazer essa pesquisa aqui de Montevidinha, Baixa de Onça, Pau Lavado, Currais, Cafundó e Mina e Cunha. Juntou esse papelão, nós somos Salvador, na Fundação Palmares, e chegou lá, nós demos entrada nesse processo. Não foi nem 3 meses, quando pensou que não, já recebemos o telefone que nós pudéssemos ir. O dia que o certificado chegou provando que nós quilombolas, isso aí foi uma alegria para nós todos. E justamente tomo com ele em mão. Muitos estão dizendo que não vem nada e tal, isso e aquilo, mas só nós ser e foi reconhecido, já é alguma coisa. Mesmo após a certificação, os quilombolas ainda não receberam os títulos das terras, o que vem lhes impedindo de serem beneficiados com o projeto de construções de casas populares. Já veio pessoas aqui, já nos garantiu sobre essas casas, olhou umas casas aqui em cima no alto, que tem precisão, fizemos a levante, fizemos a documentação. Aí, o que está mais pegando, somente o INCA liberar lá um documento que modo justamente essas casas serem levantadas. Mas já foi contemplado com alguns benefícios que melhoraram a qualidade de vida dos habitantes do Quilombo. A melhoria que teve, que fundamos uma associação, muita gente na associação, já fundamos um colégio do Quilombo de 80 por 80, e eu quero dizer que agora, na entrada do ano, vai ser construído esse colégio ali de frente à Casa da Festa. Hoje, a energia hoje está em todas as localidades. Água encanada hoje, nós temos água aqui do rio. Ali esse posto de saúde aí, quem levantou foi a comunidade. E chegou essa cubana para aí, muito boa demais. Temos aí a gente aí que sai de casa em casa, ela também visita o povo, muito cuidadosa ela. E continuam lutando para conseguir outros benefícios. Correndo atrás, na grande necessidade de um trator equipado. A cesta básica, essa eu vou dizer, nós temos corrido atrás um tanto só se vê. Um desafio no Quilombo é com relação aos tamanhos das propriedades. Aqui não tem esse negócio de um território para dizer assim, vários hectares de terra. Cada um tem 10, 20, 30, 40 hectares. Hoje aqui nós se acha aqui quase igualmente um povoado. A principal fonte de renda dos quilombolas vem da agricultura. Aqui nós sempre sobrevive de um pedacinho de terra, a gente horas planta ali um pouquinho de feijão, um pouquinho de milho, e justamente cria uma galinha e tal, isso e aquilo. Cana, rapadura ninguém se fala por causa que as matas foi muito desmatada, ninguém hoje encontra lenha para fazer rapadura. Aqui tem um pedacinho de cana, pega esse pedacinho de cana, horas dá uma ração ao gado e pega
horas aquela cana leva para o alambique, faz uma cachaça, sai para fora e vende. Mas cada vez mais está difícil produzir no quilombo, por causa da redução da água, tanto no riacho como da que vem da chuva. Nós tinha e tem até hoje uma lagoa aí do Cravinote, que essa lagoa já saiu ante conca de Buriti aí. Com os anos foi ficando curto de chuva, ela foi secando. Mas sempre os idosos diziam que não era para mexer nessa lagoa. E entrou um povo aí, começou a mexer nessa lagoa e hoje nós se acha o brejo muito seco. Nós agora mesmo tem umas capoeiras, tem uns pedacinhos de roça no alto. Estamos esperando para Deus mandar chuva. Mas a gente ainda cuida de um pedacinho de brejo aí, que é onde é que dá o sustento à criação. Os quilombolas de Montevidinha ainda preservam muitas das tradições deixadas pelos ancestrais, tendo como principal o festejo do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosário. Já com relação aos povos indígenas, são os que se encontram em situação pior. Exatamente aqueles que foram os primeiros a habitar os Gerais da Bahia, atualmente, entre os demais povos tradicionais, são os que se encontram em menor número, onde só existem 6 aldeias, sendo que só uma está localizada nos Gerais, e as outras estão na Caatinga ou próximas do Rio São Francisco. Uma destas é a aldeia indígena Vargem Alegre, localizada no município de Serra do Ramalho. A aldeia teve início em 1956, quando o índio Apolônio Quinani saiu com a família da aldeia Pancararu, em Pernambuco, com destino ao Mato Grosso, mas passando pelo oeste da Bahia, resolveu ficar ali mesmo no pé da Serra do Ramalho, até então município de Bom Jesus da Lapa,
hoje município de Serra do Ramalho. Nós viemos de Pernambuco, viemos de Berço dos Padres, eu, meu pai, minha mãe e 4 irmãos. Nós veio com destino a Mato Grosso. Aí chegamos aqui nessa região, mas da lá para ir, para resolver ficar. Na nova aldeia, construíram pequenas casas de enchimento, cobertas com as palhas da palmeira licuri. De palha de licuri, ou senão de casca de pau. O cacique e também pajé Apolônio Quinani teve o cuidado de preservar as tradições trazidas da aldeia-mãe. Meu pai toda a vida cultivou nós naquele ritual, né? Nossos costumes. Onde viviam da agricultura, do extrativismo, da caça e do artesanato. Era plantando arroz, feijão, milho, mandioca. E nós vivíamos disso, do artesanato de cerâmica, artesanato de palha, do licuri. Como os demais povos tradicionais do oeste da Bahia, a partir da década de 70, tiveram que lutar contra os fazendeiros e seus pistoleiros, que queriam a todo custo expulsar os índios da terra. Aqui deu muito trabalho, aqui foi invadido por fazendeiro, pistoleiro, judiou muito com o pai, meus irmãos, meu marido foi judiado aqui também, até demarcar isso aqui, que meu pai criou nós, foi aqui dentro e não queria sair, gostava muito desse terreno. Também lutaram contra a FUNAI, que queria levá-los para outras terras. A FUNAI queria tirar pai para ir do Bananal, o pai não quis. Não, eu quero lá na Serra do Ramalho, porque lá é um lugar muito sadio, lá eu não quero sair. Mas seu Apolônio, tem outro lugar, outras aldeias que eu possa ir. Ele disse não. Graças à combativa luta do povo pancaru, depois de anos, saiu a tão sonhada demarcação da terra indígena Vargem Alegre. Foi eu, meu pai e minha irmã e um cunhado meu, e nós fomos lá registrar a queixa dos fazendeiros que queria tomar nossos terrenos. Aí levou 8 anos para demarcar aqui, Vargem Alegre. Nós trouxemos as placas de Brasília, aí pai emplacou os cantos, cada canto botou uma placa. Mas antes foram atingidos pelo projeto do INCRA de assentamento das famílias desabrigadas com a construção da hidrelétrica de Sobradinho no Rio São Francisco, que trouxe graves consequências para os indígenas. Que antigamente não existia esse povos aqui vizinho, né, que é chamado assentamento do INCRA, né? Existia só nós e alguns vizinhos aí no pé da serra, né? Mas a questão que veio muita gente de fora para aqui, para o assentamento, né? Para eles foi bom, mas acabou com as casas, porque também trouxe bebida mais para próximo, né? Do povos indígenas, e os índios criou essas agrovilhas, os índios da Narra Bebê, né? E sempre quando tem bebida tem alguma, né? Alguma desavença. Na década de 80, houve uma mudança no nome de Pancararu para Pancaru, pois tinha 2 aldeias com o mesmo nome e isso criava muita confusão com o nome da aldeia-mãe de Pernambuco com a da Bahia. A mudança do nome era Pancaru, né? Pancararu primeiro, né? Aí foi mudado porque fazia projeto, aí tinha a aldeia lá, Pancararu, né? Inclusive tem uma época aqui um chefe de posto que era do lado dos Pancararu, para dentro nosso, mas ele desviava, né? Assim, puxava o projeto para lá, né? Não falo desviar, mas naquela questão de ser o mesmo nome, né? Aí foi obrigado a mudar, a própria FUNAI, né, interveio, né? E chama meu avô, seu Paulo, nós vamos mudar aí o nome de Pancararu para Pancaru. O fundador da aldeia, o cacique pajé Apolônio Quinani, faleceu em 2002, aos 115 anos. Tinha 115 anos, andou até 3 dias, com 3 dias ele deitou, com 3 dias não levantou mais. Aí ele não ia nem médico, ele era cacique pajé. Uma cobra mordia um índio, que curava era ele. Mas as novas gerações vêm mantendo a luta do combativo cacique. Eu sou neto, né, o primeiro neto, né, dele, né? Sou filho do filho mais velho dele. Inclusive ele foi cacique, pajé, né, até certas épocas. Aí quando não pôde exercer mais a profissão, passou para meu pai, né, que é o Alfredo José da Silva, né. Aí meu pai acidentou, tem uns 9 anos, né, uma casa de farinha caiu em cima dele. Ele já passou para mim. Inclusive hoje não tem só um cacique, tem outro cacique, né, que é meu tio, né, o segundo cacique. Nos últimos anos, não estão conseguindo viver da agricultura em decorrência da redução da chuva na região. Já deu, né? Hoje não dá por falta de chuva, né? Quando plantava, o pouco que plantava colhia. E hoje você planta muito e não colhe nem mais pouco, né? Inclusive no ano passado mesmo, não produziu aqui uma espiga de milho, aqui por a gente conhece Serra do Ramalho, não produziu uma espiga de milho sequer.
o que vem contribuindo para a diminuição do número de indígenas na aldeia. Tem pouca gente porque todo mundo está no serviço, nossa fazenda. Daqui esparramado do projeto para Santa Maria, está cheio de povo nosso trabalhando. E o pessoal vai, leva já a mulher também, os filhos. Também contribuindo para que nos últimos tempos venham perdendo alguns costumes. Meu avô, ele dançava, né, o reizado. Os filhos não quis praticar, não sei por que não quis praticar aquela dança, né, que é uma dança muito importante e bonita, né. Mas preserva a mais importante tradição do povo pancaru, que é o ritual secreto do toré, realizado no Dia do Índio, em 19 de abril. A tradição da gente é o toré, né, é uma tradição que vem, né, dos meus avós, né, das raízes, né. A festa do dia 19, né, que é o falado Dia do Índio, né, nós temos uma abertura com toré, né, primeiro, né? Nós saímos de um terreiro da mata, né? Depois da abertura, e a gente dança, toma a jurema, né? Jurema, minha Jurema, eu quero ver meu caboclo vadiar. Ô Jurema, minha Jurema, eu quero ver meu caboclo vadiar. Ei, não é o rei da Leandra, ei, não é o rei da Leandra. Não é o rei da Leandra, não é o rei de Jurema. Viva os índios, viva está presente e viva está ausente. E vem tentando resgatar outras tradições, como é o caso da língua dos pancararu. Essa escola que está parada, né, era de grande importância, né, que o jovem hoje não quer mais, ele se envergonha de dizer que é índio, ele se envergonha de apresentar, né. Aí a gente tem até um projeto, né, assim, para buscar, né, o resgate da língua, da nossa língua, né, assim, para buscar uma professora de lá, ou se não mandar uma professora daqui para a aldeia lá, né. Apesar da aldeia contar com posto de saúde, escola e eletricidade, a maior reivindicação é com relação ao acesso à água doce. A água de poça aqui nessa região dá água muito saluba, né? Que é uma água que você não pode produzir nada assim de plantio. Então, para nós aqui a solução era vir uma água do rio, né? Porque se tivesse aqui um meio de sobreviver assim, essa aldeia Maria não cabia as famílias que a gente, né? Diferente dos antigos povos indígenas que habitavam toda a imensidão dos Gerais da Bahia, hoje as 31 famílias pancaru sobrevivem num território de 1.000 hectares. Pouco de espaço que ela tem, mas não é suficiente porque não existe água, né? Suficiente para a gente fazer um regradio, plantar uma alimentação, né, típica da região, né? Então, para mim não é suficiente não, porque inclusive também nós temos muitas famílias, né, que tá fora em outras áreas. Inclusive tem um projeto de 30 casas, né, que já foi liberado. Se esse pessoal vir para cá já começa a apertar, porque é aquela questão de vem um pai de família com 3 filhos, daqui a pouco os filhos estão crescendo, casando, vai rendendo mais, então para mim essa terra não é suficiente ainda. O oposto do agronegócio que tem quase todo os Gerais da Bahia para si. Não satisfeito com isso, atualmente a bancada dos ruralistas está tentando aprovar no Congresso Nacional a PEC 215, que pretende transferir do Poder Executivo para o Legislativo as atribuições de demarcação das terras indígenas, unidades de preservação e territórios quilombolas. Uma grave ameaça aos direitos garantidos pela Constituição aos povos indígenas e a todos os demais povos tradicionais do Brasil. Aqui da região aqui, fomos 150 índios, ficamos lá uma semana, né? Inclusive nessa época, né, foi parada essa questão da aprovação da lei. Vários deputados que estavam lá estavam contra, só vi 1 ou 2 a favor dos povos indígenas, né? Porque era do lado de Amazonas, né? Foi aprovada a lei que não vai ter mais a questão de demarcação para povos indígenas e povos tradicionais, né, no caso, né? E aqueles povos indígenas já tiver grandes áreas de terra demarcada e tiver poucos índios, que nem tem áreas de terra aí, de Amazônia, que tem milhões de hectares, né? E tem poucos índios, então aquelas terras vai ser retomada, acho que para fazendeiro ou para, né, empresário. For aprovada essa lei mesmo, é uma grande perda para os povos indígenas, né? Porque tem vários povos aí que não foi demarcado terra ainda, está lutando para ser demarcado. A gente que já está demarcado, pouca terra eu acho, mas pelo menos ainda tem demarcado. Mas vários parentes aí, né, que estão batalhando para conseguir, né, um pedaço de terra ser demarcado. Outros estão em cima da terra, mas não foi demarcado ainda. Então para eles vai ser uma grande pesca. E para nós todos, né, povos indígenas. Porque quando um parente da gente, não importa de que etnia seja, está sofrendo, a gente sofre junto também. A vitória do povo dos Gerais e demais povos tradicionais só virá com muita união e com muita luta. Eu queria falar assim, para todos os povos tradicionais também, né, não importa de que, né, raça seja, né, nem de cor.
se unir, né? Para lutar, lutar junto, né? Porque hoje a gente não tem parceria, você não consegue nada, né? Lutar com parceria sempre a gente vence, né? E lutar muito por essa questão, né? da preservação, né? E fazer um apelo para as autoridades do nosso município, que é prefeito, vereadores e as secretarias, principalmente a Secretaria do Meio Ambiente, o Estado, o governador, os deputados e todas as instituições do governo do Estado, presidenta e os seus ministros e tudo mais, para que olhe para o nosso cerrado com mais amor, cuide desse pouquinho que ainda tem, porque eles não vivem aqui, mas nós vivemos aqui, nós amamos isso aqui. Então, por isso a gente pede, nós somos colaboradores, nós não somos devastadores da natureza. Nós queremos ver ela como está aqui, verde, em pé, alimentando, criando, produzindo. É isso que nós queremos. Nós queremos que o São Francisco se renove com o quê? Com a água dos nossos afluentes, dessas cabeceiras que já secou. É o meu apelo que eu faço às autoridades no geral, que olhem com bastante amor para o nosso cerrado e não deixe acabar. A primeira mensagem que eu quero mandar é para o povo, que é a polícia dos Gerais é o povo. Se nós que dependemos dos Gerais não valorizar, nós vamos ficar difícil de pedir até às autoridades. E para as autoridades, eu queria que deixasse os gabinetes um pouco e viesse um pouco mais nos Gerais, para ver que é verdade quando a gente apela, a gente não tá pedindo favor. A gente está pedindo aquilo que a gente tem direito. O dia que acabar Gerais, eu imagino que o ser vivo vai ficar, não é só humano não, em geral eu acho que vai ficar muito arriscado, muito ameaçado de ser extinto. Imagino e temo muito por isso. E só existirá povo dos Gerais se existir Gerais. E só existirá Gerais se existir povo dos Gerais. Eu vou lhe contar o que eu sinto agora. A minha alma chora por ver o que vejo. Vejo a natureza sendo ameaçada. Por grandes queimadas sofre os sertanejos. Tudo que era bom já está indo embora. Muita gente chora no triste cotejo. É uma aventura viver hoje em dia, nesta correria com tão grande peso. Não há nada mais lindo que a natureza, a sua beleza está comprometida. Enquanto as grandes indústrias se avançam, milhões de crianças morrem desnutridas. Aos homens que têm grande capacidade, que tenham piedade criando medidas, que Deus ilumine de lá das alturas e estas criaturas sejam protegidas. Desenvolvimento e tecnologia, chegando hoje em dia aqui no sertão, poluindo as águas com fortes produtos. Aí está o fruto da devastação. O homem se orgulha de grandes conquistas, mas não vê a pista da devastação. É lento o processo da mãe natureza, mas tenho certeza da reconstrução.